O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos a um tempo de oração, no silêncio. O Senhor que nos deu o seu Espírito, porque somos filhos, e é o Espírito Santo que clama dentro de nós, Abá, ó Pai. Peçamos ao Espírito que clame a graça da nossa compreensão da palavra e a graça de conduzir a nossa vida neste ano que começa, conduzidos pela força e pela luz da palavra que é viva. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, em meio a tantos elementos que compõem a cultura do mundo sobre o tema da virada do ano, às vezes nós cristãos nos perdemos com o sentido cristão dessa virada, desta passagem do ano. Hoje nós viemos aqui movidos por alguns anseios muito próprios da caminhada da fé. Terminar o ano, é claro que todos nós queremos terminar bem. E para quem tem fé, mesmo tendo errado, é possível terminar bem. Basta ser guiado pela fé e apresentar ao Senhor o pedido de perdão pelas faltas cometidas ao longo deste ano que termina. E diante do pedido de perdão, o Senhor nos responde com a sua misericórdia, com a sua graça, e a gente pode, mesmo tendo vivido e errado, terminar bem diante do Senhor. Mas nós viemos também para pedir a bênção de Deus para o ano que começa, não viemos? Queremos a bênção. A questão é que ao longo do tempo e dos séculos, e sobretudo nos últimos anos,
nós perdemos um pouco a noção em que consiste a bênção propriamente. O que é a bênção do ponto de vista teológico, doutrinal, catequético, bíblico, sobretudo bíblico? O que é a bênção segundo o que Deus pensa sobre a bênção que Ele oferece? O que nós entendemos sobre bênção corresponde ao que Deus entende sobre bênção? Vamos ver isso também. Mas hoje, também no clima da bênção, é Dia Mundial da Paz. Dia Mundial da Paz. Por isso nós viemos também pedir ao Senhor o dom e a graça de um ano novo de paz. Nesta festa do dia 1º de janeiro, se celebra na fé católica um dos títulos de Nossa Senhora, uma solenidade, talvez a mais importante de todas as solenidades marianas, e o título mais elevado, solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria. Maria é Mãe de Deus. Os espíritas, quando rezam a Ave Maria, não dizem Santa Maria, Mãe de Deus. Rezam Santa Maria, Mãe de Jesus. Primeiro porque eles não reconhecem Jesus como Deus e, portanto, não reconhecem Maria como Mãe de Deus. Maria é Mãe de Deus, Deus Filho, mas é Mãe de Deus. Não é Mãe da Santíssima Trindade, mas é Mãe de Deus Filho, Mãe de Jesus. Por ser Mãe do Deus Filho, concebida por obra do Espírito Santo, ela é também chamada de esposa do Espírito Santo. E por aceitar ser mãe do Deus Filho e esposa do Espírito, ela é a filha amada do Pai. Portanto, em Maria nós encontramos uma teologia, como naquele quarto domingo do Advento, em que eu falava de Isabel e de Maria, profundamente teológicas, bíblicas. Maria e Isabel, Maria aqui é trinitária. Em Maria se deve encontrar Deus mesmo. A devoção a Nossa Senhora não pode tirar de nós a visão de Deus. Uma devoção sadia a Nossa Senhora é uma devoção que nos conduz à visão de Deus. Esposa do Espírito, Mãe de Deus Filho, filha amada de Deus Pai. Mas no Evangelho nós temos a ideia central do sentido da bênção. Vamos lá? Tomem número 11 do seu folheto, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 16 a 21. Nós já vimos do versículo 1 até o versículo 15 na noite de Natal, que terminava o Evangelho de domingo, de Natal, o anjo do Senhor avisando aos pastores, e os pastores foram a Belém, e os anjos desceram do céu e começaram a cantar glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Os anjos se retiram, vão na direção de Belém, e os pastores também vão. O texto de hoje começa assim: naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém. Como Maria, ao receber o anúncio de que seria mãe do Senhor e Isabel já está grávida, ela se dirige apressadamente à cidade da Judéia para visitar Isabel. É a pressa do advento, é a pressa messiânica. Não é a pressa dos atrasados e nem a pressa dos estressados. Não saia daqui para alimentar em você sua pressa
se você é uma pessoa sempre atrasada e está sempre no prejuízo, na fadiga, ou se você é um estressado, doente porque está sempre estressado. Não saia daqui achando que sua pressa de estressado ou sua pressa de atrasado te põe na lógica dos pastores. Não. A introdução do texto de hoje no Evangelho de Lucas diz assim: ora, quando os anjos deixaram os pastores, indo para o céu, os pastores disseram entre si: vamos, pois, até Belém, e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. E aí começa esse texto de hoje. Os pastores foram às pressas a Belém. Vamos ler? Encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Já meditamos isso na noite de Natal. Tomemos, pois, o sentido da visita dos pastores. Versículo 17. Movidos pela pressa, eles chegam e encontram o cenário como os anjos contaram. O menino deitado na manjedoura. Lembra que os anjos disseram: eis que eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje na cidade de Belém nasceu para vós um Salvador. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. É bom guardar isso de memória. É bom armazenar isso, não decorar, mas memorizar este anúncio. Os pastores vão, conduzidos pela palavra que receberam, e encontram a cena como fora descrito lá, no meio da escuridão da noite, nas distâncias. Versículo 17, leamos juntos. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito. Eles não levaram um bilhete, não levaram um papel, levaram a palavra do anjo memorizada, guardada, armazenada no coração. Contaram o que lhes fora dito sobre o menino. Nós também precisamos guardar e armazenar aquilo que nos é dito. Em toda a celebração da Santa Missa, o Senhor nos fala, como hoje, na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura, no Evangelho, na pregação, na oração. O Senhor nos fala. E é preciso que nós conduzamos nossa vida por aquilo que nos é dito. Quando a gente conta e fala e partilha, e onde a gente chega, a gente leva aquilo que o Senhor nos diz, olha o que acontece. Versículo 18. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Ficaram maravilhados com aquilo que contavam. De pastores se tornaram pregadores da palavra. E todos nós precisamos ser convertidos em pregadores da palavra. Imaginem que eles não são pregadores em qualquer ambiente, primeiro. Primeiro eles são pregadores na própria manjedoura, no cenário próprio de Belém. Eles são anunciadores, são um tipo de ativadores da memória do Antigo Testamento. O que eles contam aqui, que ouviram dos pastores, os pastores disseram a eles: alegrai-vos, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande notícia que o será para todo o povo. Alegrai-vos, não tenhais medo. Hoje na cidade de Belém nasceu para vós um Salvador. O anjo dá para os pastores o título
de Messias. E os pastores ativam no cenário de Belém a teologia toda do Antigo Testamento. Podemos dizer que, ao contar o que eles ouviram lá na noite escura, nos campos, eles trazem a síntese das promessas e das esperanças antigas, que estavam adormecidas na noite escura da vida do povo de Israel. Isso é maravilhoso. Estão entendendo? Estão acompanhando a poética do texto? E é preciso que você, quando você vem à missa, é preciso que você, ao escutar a palavra, permita que o Senhor ative as esperanças, as graças e bênçãos que você já recebeu no sacramento do batismo, no sacramento da crisma, no sacramento da confissão, no sacramento do matrimônio que você recebeu. É preciso que a palavra de Deus ative em você, suscite em você o encontro com aquilo que por vezes vai ficando adormecido na escuridão das noites, das tribulações ou da rotina, da vida que você vai tocando e vai perdendo a luminosidade da fé. Permita. Os pastores, portanto, ativam a memória adormecida do próprio José e Maria e de todos os que estavam lá, que ficam maravilhados. Versículo 19. Como é que Maria se comporta? Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Guardava e meditava. Maria é por excelência o modelo de mulher da palavra de Deus. Maria é aqui por excelência a síntese do discípulo, da discípula do Senhor. Guarda e medita. Preste atenção que agora Maria não guarda e medita a palavra, mas os fatos. Porque na vida de Maria, a palavra de Deus não é mais promessa, não é mais recado, não é mais doutrina, não é mais norma. Na vida de Maria, a palavra se faz, é fato, é acontecimento. Não é a memória de Maria um armazenamento de informação. Ela guarda e medita esses fatos no coração. A sede do afeto. Como é que você lida com os acontecimentos de Deus na sua vida? O que habita seu coração? Versículo 20. Daqui para frente vem a novidade própria do evento do nascimento de Jesus na vida dos pastores. Versículo 20. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Irmão, preste atenção no quanto se refere esse pequeno texto, poucos versículos, se refere ao ouvir, ao escutar, ao que fora dito. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, até redundante, conforme lhes tinha sido dito. A pergunta aqui é: qual é o lugar da escuta na sua vida de fé? Qual é a qualidade da nossa escuta na nossa experiência de fé? Em que a escuta decide a sua vivência da fé? A qualidade dos acontecimentos de Deus na sua vida se mede pela qualidade da sua escuta. E olha que eu estou falando de uma escuta que é bem mais ampla. Estou falando da escuta da palavra de Deus na Santa Missa, que fora
lida, estou falando também da qualidade da escuta na pregação. Escutar pregação não é um exercício fácil. A pregação, eu repito isso à exaustão. A pregação, ela não é fácil de ouvir e ela não é fácil de ser feita. Porque ela exige de nós uma adesão, por vezes, não tão afetuosa. Maria guardava no coração, guardava com afeto. Às vezes a gente não vai com a cara do pregador, não vai com a linha de interpretação do pregador, não vai com o vocabulário do pregador. Tem um monte de elementos aí que podem travar e bloquear a sua adesão à palavra. Os pastores foram marcados pelo que tinham ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Os pastores voltaram. Todos os anos eu prego essas 3 ideias. Voltaram para onde, minha gente? Voltaram para quê? Esse é o tema central da fé e da virada do ano novo. Tem gente que detesta o Natal e detesta o ano novo porque diz assim: o que adianta celebrar, não mudou nada? O que adianta essa barulheira toda, porque não muda nada? É aquela sensibilidade fatídica da rotina, da normose do eclesiástico. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Trabalhar é uma perca de tempo, acumular é um desperdício. Lembra? A fadiga com a norma. Os pastores voltaram para onde? Em que consiste a novidade se os pastores voltaram para ser pastores? Voltaram para quê? Voltaram para a mesma rotina da vida de pastores. Voltaram para o cotidiano, voltaram para o ritmo comum da responsabilidade de pastor. Os mesmos riscos, as mesmas ameaças, as mesmas intempéries do clima, da dificuldade de alimento, de trato, da vida de pastor. E qual é a raiva de muita gente com relação ao Natal e Ano Novo? O que adianta celebrar isso tudo, porque depois passa isso tudo e a gente volta para lá, para o comum. A novidade consiste exatamente nisso, que Deus entra na história, na nossa história, em Jesus. Deus se faz presente em nossa vida para ajudar-nos no tempo e no espaço de nossa vida, de nossas vidas. É lá mesmo. A diferença é que os pastores foram marcados profundamente por uma qualidade de escuta, que moveu e ativou neles uma pressa, um desejo de confirmar o que escutaram e confirmaram, e viram, e falaram do que ouviram e deixaram todos maravilhados. Os pastores voltaram para passar o ano e o resto da vida deles glorificando e louvando a Deus. Põe na sua agenda de 2025, põe no seu calendário, põe na meta da virada de 2025, glorificar e louvar a Deus o ano inteiro, todos os meses, todas as semanas, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, louvar e glorificar a Deus por tudo. Amém? Ai, reage, vai, glorifica, louva. Glorificar e louvar a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Essas duas atividades, glorificar e louvar a Deus, supõem não que as coisas vão mudar, mas supõe que a sua forma de encarar as coisas vai mudar.
voltar para o seu batente hoje, amanhã, segunda-feira ou depois das férias, voltar glorificando e louvando a Deus significa que as coisas não vão mudar, mas sua forma de enfrentar as coisas mudou. Amém? Amém? Se isso não acontecer, 2025 vai ser a mesmice fatalista daqueles que não se deixam impactar pela qualidade da escuta. A escuta, especialmente de quem busca. Quem busca costuma assentar-se na busca, no empenho que fez da busca, no investimento que fez da busca, e acha que porque buscou e empenhou e esforçou, decepcionou com tudo e nada mais muda. A visão que a pessoa tem das coisas já está pronta e nada mais muda. Pois a escuta muda, não a realidade que você quer que mude. A escuta muda-me, muda você, muda a nossa forma de enxergar e de enfrentar. Aquele mesmo pai custoso, aquela mesma mãe custosa, aquele mesmo irmão, irmã difícil, aquele esposo, aquela esposa, aqueles filhos, aquela família, aquela mesma realidade difícil, mudou sua forma de encarar. E ao longo do tempo, de tanto que você deu testemunho, que sua forma de encarar aquela realidade que você já tratou com tanta violência e com tanta pancada para mudá-la, você agora enfrenta tudo glorificando e louvando a Deus. Aquela realidade que você enfrenta glorificando e louvando a Deus, não vai ser mudada por você, não vai ser mudada pelo seu louvor e sua glorificação, mas aquela realidade vai ser transformada por Deus mesmo, no tempo de Deus mesmo. Amém? Vai, reage. É assim, é dele a medida. Se você contar, Jesus nasceu na noite de 24 para 25, 25, 26, 27, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, primeiro. É o que vem agora. Vamos lá? Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. De novo, o que foi dito, o que foi falado, o que foi, guarda o que te é dito, e qualifica a sua escuta, que você vai dar nome para a realidade nova. Quando se completaram os 8 dias, o dia primeiro não é o dia da virada do Cronos, mas o dia primeiro é o dia do nome do Kairos, o dia em que o nome do menino foi pronunciado, Yeshua, que significa Deus Salvador, Deus salva. Começou 8 dias depois o tempo do senhorio de Deus. O anúncio do anjo para os pastores: não tenhais medo. O anúncio do anjo a Maria: não tenha medo, alegra-te cheia de graça. O anjo disse a Maria o mesmo que disse aos pastores. O anjo disse a Maria o mesmo que disse aos pastores: alegrai-vos, não tenhais medo. O tempo que já era para ter começado no coração de Maria e dos pastores antes, agora o tempo começou na história. O nome da intervenção de Deus foi pronunciado: Yeshua, Jesus, Deus salva. Chegou o Salvador, a intervenção de Deus começou, e é Ele que muda tudo. Hoje é dia mundial de oração pela paz no mundo.
nós queremos a paz. Nós viemos pedir a bênção do ano novo. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, falam-nos dessa bênção e dessa paz. E é preciso entender que a bênção que nós recebemos, essa bênção, ela vai mudar-nos, embora a rotina continue. O que muda é a qualidade da escuta. A qualidade da escuta me faz ver, me faz contar, me faz voltar, mesmo que seja a mesmice. Há agora um conteúdo novo no interior do coração dos pastores. No interior deles é ativado um glorificar e um louvar a Deus, ainda que os pessimistas possam dizer, nada mudou. Tadinho deles, se empolgaram tanto, nada mudou. E eles respondem, balbuciando, sussurrando, suave murmúrio de brisa, louvando e cantando a Deus o tempo inteiro. Eu não sei se vocês foram criados como eu tive a graça de ser criado numa família. Era muito comum lá em casa, aquele furdúncio, 10 filhos, aquela família enorme, a simplicidade e a precariedade própria da vida de uma família numerosa na roça, mas era muito comum a gente calar um pouquinho e escutar o papai trabalhando e assoviando os cantos da missa, e a mamãe na cozinha trabalhando e cantarolando as cantigas de louvor. Como isso faz diferença na vida de uma pessoa. Como muda o glorificar e louvar a Deus por uma mãe, um pai assoviando o louvor de Deus. Como isso impregna na identidade e na relação do filho com aquela realidade maior. Você vê o pai molhado de suor trabalhando na roça, uma mãe exausta trabalhando num fogão a lenha, cozinhando para a peãozada, cantarolando os louvores de Deus. O que mudou? Aqui dentro. Mas para isso é preciso entender o que é a bênção. Vamos à bênção. Primeira leitura. Em que consiste a bênção? O Senhor, encontraram aí? É a primeira leitura da missa, do livro dos Números, no capítulo 6, versículo 22. O Senhor falou a Moisés dizendo, fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes, espere lá, preste atenção no conteúdo da bênção. Qual é o conteúdo da bênção? Ao receber uma bênção, o que ela traz? Abençoar em aramaico e em hebraico é uma expressão beraká, que é o mesmo que bendição, que seria o mesmo que louvação, que glorificação. Beraká é proclamar a ação de Deus na realidade. Ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes, versículo 24, o conteúdo agora da bênção. São 5, a bênção contém 5 ações de Deus. O Senhor te abençoe. Primeira ação, e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. Portanto, primeira obra da bênção é ser guardado pelo Senhor. Segunda ação de Deus, versículo 25. O Senhor faça brilhar sobre ti a tua face. O Senhor faz brilhar a face dele sobre ti. Ele não te dá coisas,
Ele te dá Ele. Na noite do Natal, eu preguei isto e retomo agora. Segura aqui, Surama, por favor. Fica ali perto da cruz. Segura firme. Na noite do Natal, fique mais visível para o povo. Na noite do Natal, nesses dias do Natal, quanto aqui pregado na cruz, o que Jesus fez, senão, levanta para o povo ver, senão eu tampo. Isso, por favor. Na noite do Natal e na cruz, e na gloriosa manhã da ressurreição, o conteúdo da bênção é: o Senhor faça brilhar a sua face sobre ti. Não é coisa que você recebe de Deus. A bênção não são derivados provenientes de um poder sobrenatural de que eu recebo de Deus. Um pix, um dinheiro na conta, não. É Ele mesmo, é a face dEle. A bênção é Ele, a face dEle. O problema é que para muitos cristãos isso não tem a menor relevância. Espera aí, Surama. Entre a face dEle, pode ficar lá, por favor. Entre a face de Deus, entre a face de Deus e as coisas de Deus, tem muita gente aqui, de nós, perdidos como filhos, que respeita o pai pelas coisas que ganha do pai, mas não ama a face do pai. Isso existe? A mãe também. Se quiser abaixar o braço um pouquinho para descansar, mas segura aí, espere lá. Primeiro conteúdo da bênção, o Senhor guarda. Segundo conteúdo da bênção, o Senhor faz brilhar a face. Terceiro conteúdo da bênção, ainda no versículo 25: e se compadeça de ti. Compadecer. Compadecer. Padecer com. Que o Senhor desça ao seu padecimento, e às vezes não te cura da sua enfermidade, mas Ele deita com você no seu leito e padece com você na sua dor. Isso é bonito demais, gente. O livro de Naum diz que às vezes, Naum diz que Deus às vezes não vem ao quarto do doente para curar o doente, mas Deus entra à noite, enquanto o doente dorme, para afofar-lhe o colchão, para suavizar o desconforto. Forte isso, né? O Senhor se compadeça de ti. Então, se você se desespera no seu sofrimento, o dia que você abrir-se à presença dEle, padecendo com você, vai doer menos. Amém? Vai doer menos. Amém? Reage. Vai doer menos, porque a sua dor vai ser dor dele também. Amém? Vai doer menos, porque a sua dor vai ser dor dele também. Esse é o conteúdo da bênção, minha gente. Quarto conteúdo da bênção, Surama, segura a face do Senhor aí. O Senhor volte para ti o seu rosto. Falou da face e agora fala do rosto. Aqui na linguagem hebraica tem a significação: o Senhor volte os sentidos dele para você. A visão, o olfato, o palato, a audição. Ele volte os sentidos dele para você. Esse é o conteúdo da bênção. E por último, ainda no versículo 26, o Senhor te dê a paz. Permitam-me, eu não queria ser muito doutrinário nessa noite, mas é um exercício fundamental no enfrentamento da perda da identidade católica. Desde que fiquei padre, eu optei por ficar sempre na porta da igreja, antes e depois da missa,
e recebo as pessoas com a mesma palavra: Deus te abençoe ao chegar, Deus te abençoe ao sair. Nesses 28 anos, eu tenho, mesmo repetindo e falando isso muitas vezes, eu tenho visto a diminuição da qualidade da reação diante de um Deus te abençoe. As pessoas respondem para mim: então tá, ok, legal, de boa, para você também. De vez em quando eu digo solenemente: Deus te abençoe. A pessoa anda um pouquinho, depois volta: abençoe você também, padre, porque você também precisa de bênção. Dá bronca. É impressionante como o amém desapareceu dos lábios dos católicos. O amém sumiu. Fomos esvaziados do amém. Porque a bênção é para nós somente quando vem na forma e na plasticidade e na forma que nós decidimos que será. É assustador, mesmo os idosos. Então tá, ok, obrigado, obrigado. Não, a um Deus te abençoe de um pai e uma mãe, a criança responde amém. A um Deus te abençoe do vô e da avó, se responda amém. A um Deus te abençoe de qualquer natureza, se responde amém. Existe um conteúdo, o amém significa, é um assentimento, é uma conformação com o que é dado. Se eu estou dizendo Deus te abençoe, eu estou dizendo que Deus te guarde, faça brilhar a face para você, se compadeça de você, volte o rosto para você, te dê a paz. Quando você diz amém, você concorda e acolhe. Mesmo que você não vá com a cara do padre, não tem importância não. Mas ainda tem um problema. Hoje é dia de oração pela paz. E pode ser que a gente vá embora daqui ainda sem paz. Vamos comigo, ao menos que brevemente, na segunda leitura, porque tenho que rezar com você esse texto. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei. Lá vem a bênção agora. A fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebêssemos a filiação adotiva. Para que todos recebêssemos a filiação adotiva. A filiação adotiva. Agora reage. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, ó Pai. Lá os italianos gostam de chamar o Espírito Santo de o Espírito do ressuscitado, porque conformando com isso que Paulo diz aqui, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, ó Pai. Terminamos o texto. Assim já não és escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, e tudo isso por graça. Não é dízimo, não é oferta, não é penitência, é graça. A penitência, o jejum, a oração, a abstinência, a caridade, tudo é porque você é filha, filho, herdeiro, você recebeu de graça e você pode transbordar isso em graça. A graça que você derrama, a caridade, o amor, o bem, o que você faz para o mundo, é porque você é filha, filho e herdeiro, você é administrador dos bens de Deus. É graça. Hoje é dia mundial de oração pela paz. Quem quer a paz aqui, estenda a sua mão para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Na cruz, o Senhor pagou
Senhor pagou o preço o preço da nossa paz, da nossa paz, da nossa cura. da nossa cura. O Senhor pagou O Senhor pagou com o preço do seu sangue. com o preço do seu sangue. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu acolho Eu acolho essa paz, essa paz, essa cura. essa cura. Dá-me, Senhor, Dá-me, Senhor, coragem coragem para responder para responder vivamente, vivamente, com um amém, com um amém, a iniciativa a iniciativa da sua graça. da sua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Irmã, irmão, vamos nos preparar agora para receber a água abençoada nessa noite. Propriamente, nesta água que vai ser aspergida sobre nós, se confirma a ação da bênção da igreja sobre nós. Vamos receber a bênção de Deus, a bênção do ano novo. Para que a bênção entre, a graça entre, é preciso primeiro pedir ao Senhor que, por esta água, Ele tire toda a sujeira que nós acumulamos de pecados, faltas e fraquezas ao longo deste ano. Não tenhamos medo desta limpeza interior, que o fogo do Espírito queima e que a água santificada lava. Hoje nós viemos aqui pedir ao Senhor perdão pelas faltas do ano que termina, mas viemos abrir nosso coração para receber a sua bênção para o ano que começa. Queremos paz, necessitamos de paz, mas como ter paz no seu cotidiano, como os pastores voltaram em paz? Olhe para a cruz. Para ter paz realmente no mundo, a paz externa, é preciso que você permita que o Senhor inaugure um território de paz na interioridade sua. Você está disposto a deixar tudo que tira a paz do mundo, da sua família, do seu trabalho, no seu corpo, na sua alma, no seu coração, na sua inteligência? Você está disposto a deixar que tudo seja levado pelas águas e purificado pelo Espírito Santo, deixar tudo ir embora, aquilo que não te deixa ter paz? Você topa deixar os conflitos e as guerras, as brigas internas que você vive com você mesmo o tempo inteiro? Você topa deixar as armas das palavras agressivas, dos pensamentos violentos, dos sentimentos e emoções raivosos que habitam sua mente, suas emoções, seus sentimentos? Você topa permitir que o Senhor desarme a interioridade sua, onde habita tanta força de violência e de guerra, que te tira a paz e que compromete a paz na sua família e no mundo? Sim. Se você tem condições e saúde e puder ajoelhar-se, ajoelhe-se. Os ministros desçam todos aqui para baixo, sempre ao ajoelhar é aqui embaixo, tá? Desçam aqui, ajoelhem diante da cruz. Se não puder ajoelhar, ao menos fique em pé e incline a sua cabeça. Bendito seja, Senhor Deus, por esta noite santa, em que recebemos do próprio Jesus a bênção que é a face de Deus voltada para nós, brilhando sobre nós. Bendito seja, Senhor, porque o Senhor nos guarda, se compadece de nós, porque o Senhor nos cumula de toda a graça necessária para sermos mulheres e homens da paz, neste ano novo que começa. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz,
por sua morte e ressurreição, por sua graça na encarnação, abençoe e santifique esta água, sinal visível da presença de Deus que em nós lava todas as faltas, todas as manchas, todos os pecados cometidos ao longo deste ano e da nossa vida. Purifica-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor. Por esta água faz cair sobre nós a proteção, a bênção e a salvação ao longo de todo este ano. Eu vou passar pela igreja com calma, aspergindo. Você, quando for receber a água, se preferir na mão, estenda as mãos, eu jogarei na sua mão. Você, ao receber a água abençoada, vai fazer bem devagar o sinal da cruz, dizendo: eu renovo minha aliança com o Senhor. E aí você, com a água abençoada, sinal da graça do batismo, traça sobre você o sinal da cruz solenemente, dizendo em voz, de preferência em voz alta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se der conta, fique ainda um tempo de joelhos, no louvor e na glorificação do nome do Senhor. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, lava-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, lava-me, Senhor Jesus. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Purifica-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, purifica-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, purifica-me,
Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, lava-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, lava-me, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor hoje e sempre. Amém. Amém. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Saudai-vos desejando a paz. Feliz ano novo. Abraçai-vos. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz. Deus nos abençoe. Deus nos Abençoe, Deus nos dê a paz. A paz que só o amor é que nos traz. A paz que só o amor é que nos traz. Uma salva de palmas para Jesus, nossa paz. Brada, reage. Palmas Amém. pra Jesus, palmas pro Senhor.